Itami, um otaku de 33 anos, sempre coloca seu hobby em primeiro lugar e nunca leva seu trabalho a sério. Em seu caminho para uma convenção de anime e mangá, surge um portão gigante em Ginza, Tóquio. Quando ele anda direto em um poste e tem visões de um mundo de fantasia, um dragão voa para fora do portão, seguido por uma legião de soldados vestindo o que parece ser armadura romana, e começam a aterrorizar a cidade. Um dos soldados avança em direção a um policial e Itami entra em ação, derrubando ele no chão e matando ele com sua própria adaga, apesar de estar vestido com shorts e uma camiseta. Ele tenta convencer a polícia a evacuar os cidadãos, e após uma ligação para seus superiores, eles começam a seguir suas ordens. Acontece que Itami é um reservista das Forças de Autodefesa do Japão, JSDF, e foi promovido a primeiro-tenente por seus esforços heróicos em Ginza. Ele não está feliz com sua nova posição, afinal, ele perdeu a convenção e agora tem muito mais responsabilidade do que jamais desejou. Ele só aceitou o emprego para pagar por seu hobby, a vida otaku é a única vida para ele. O primeiro-ministro do Japão anuncia que eles enviarão uma unidade da JSDF através do portão, com o total apoio do presidente dos Estados Unidos. Após 3 meses de preparação e reconhecimento, o novo primeiro-ministro do Japão declara que a JSDF está pronta para implantar uma força-tarefa especial. Itami está entre as fileiras, pronto para descobrir o que se encontra além do misterioso portão, que eles apelidam de Região Especial. Na capital imperial, o Senado pede ao Imperador Malta uma resposta ao ataque. Seu exército que encontrou a JSDF, onde o portão está localizado, foi completamente destruído. O imperador envia mensageiros para reunir estados vizinhos, mas quando eles respondem ao chamado às armas, Duran, um comandante, fica suspeito, pois as forças imperiais não estão em lugar algum. Eles planejam seu ataque para a manhã seguinte, mas o exército imperial ainda está ausente. Duran lidera suas tropas até o campo de batalha, apenas para encontrar um banho de sangue. Seu primeiro ataque resulta em cerca de 10.000 mortes, o segundo em 40.000. Eles nunca viram armas modernas e são completamente impotentes contra a JSDF. Duran planeja atacar à noite, mas sem sucesso. O inimigo sinaliza com tochas e abate suas forças. Escudos não são páreo para balas e o número total de mortos ultrapassa 100.000. O plano do imperador de neutralizar os exércitos dos territórios vizinhos é um sucesso, e eles não têm mais poder para tomar a capital imperial. Ele ordena a destruição de cidades e vilas próximas para cortar o suprimento de alimentos e criar uma dependência do império. Sua filha exige saber o que ele fará em relação aos invasores, então ele diz a ela para levar sua Ordem da Rosa, apenas uma princesa brincando de cavaleira aos olhos dele, para investigar e avaliar a situação. O presidente dos Estados Unidos decide esperar até que a operação do Japão falhe. Itami é colocado no comando do 3º Esquadrão de Reconhecimento para avaliar a terra e fazer o primeiro contato com os habitantes locais, esperando relações pacíficas. A equipe vê fumaça ao longe. A fonte é um enorme dragão de chamas. Há um problema, suas informações indicam que deveria haver uma cidade no meio do incêndio. Procurar por sobreviventes parece perda de tempo, já que tudo foi reduzido a cinzas. No entanto, quando decidem relatar o ocorrido, Itami descobre alguém inconsciente no fundo de um poço. Descendo até o fundo, ele encontra a única sobrevivente, uma elfa. Eles decidem levá-la de volta para Koda, a vila que passaram antes. Quando os habitantes da cidade descobrem o ataque do dragão, imediatamente começam a empacotar suas coisas e abandonar a vila, incluindo uma jovem maga chamada Lele e seu professor. Quando ela vê a JSDF, ela vai investigar as pessoas estranhas e a salva por eles momentos antes de um cavalo assustado quase atropelar. Um grupo de bandidos planeja emboscar os habitantes da cidade enquanto escapam pela estrada, mas uma garota empunhando um gigante alabarda aparece e os aniquila, sorrindo o tempo todo. Ela se apresenta como Rory Mercury, uma apóstola do deus das trevas Emroy. A 3ª equipe de reconhecimento ajuda a escoltar os refugiados. Itami precisa fazer algumas concessões para permanecer fiel à sua missão pacífica, como queimar uma carroça com o eixo quebrado que bloqueia o caminho. Antes que eles possam continuar sua jornada, eles avistam alguns corvos no horizonte. É Rory Mercury, a gótica lolita que Itami viu em sua visão. As crianças a chamam de oráculo e correm para encontrá-la, demonstrando um interesse especial por Itami. Ela se junta a eles em sua carruagem, insistindo em sentar em seu colo. Antes que possam continuar, o dragão de fogo que eles viram incendiar a vila aparece, fazendo a elfa acordar repentinamente. As balas de calibre 50 dele são inúteis. A elfa percebe e aponta para os olhos do dragão. Itami, inicialmente confuso, percebe que ela quer que eles apontem para os olhos do dragão. Eles preparam um míssel e disparam, mas erram. Rory então entra em ação, jogando sua alabarda no chão e criando impacto suficiente para mover o dragão na direção do míssel.
Ele explode, arrancando o braço esquerdo do dragão, que recua. Os refugiados agradecem a JSDF, mas não podem aceitar mais ajuda e se separam, deixando alguns para trás com eles, incluindo a elfa Lelei, Rory e algumas crianças. Quando questionado sobre o que fará, Itami decide levá-los de volta para Arnus como refugiados, querendo fazer o que é humano. À medida que a equipe retorna à base, a elfa Tuca acorda de um pesadelo sobre seu pai se sacrificando para salvá-la. Pina e membros de sua Ordem da Rosa, Hamilton, Norma e Grey, ficam sabendo que a JSDF enfrentou o dragão de fogo de um barman local. Itami é repreendido por trazer os refugiados de volta à base sem comunicação prévia, mas é rapidamente perdoado devido à quantidade de informações que podem obter dos habitantes e recebe a tarefa de cuidar deles. Lelei aprende japonês mais rápido que os outros depois de entender a importância de saber se comunicar. Na China, o presidente acredita que a região especial se beneficiaria mais se o portão aparecesse em seu país, embora eles queiram manter a diplomacia. Ele está pronto para enviar metade de suas forças se a oportunidade surgir. Enquanto isso, no Japão, o primeiro-ministro é questionado sobre as baixas civis na região especial, tentando conquistar a aprovação pública. Ele explica que foi um monstro e que a JSDF não teve culpa. Lelei, Rory e Tuca maravilham-se com os banhos internos e discutem um mundo além do portão. Existem mais países do que eles pensavam, e o Japão é apenas um de muitos. Pina conversa com Duran, que sobreviveu à batalha, e descobre que o massacre ocorreu por ordens do imperador, enviando os outros exércitos para morrer enquanto as forças do império se seguravam. Ela decide visitar Arnus com seus cavaleiros, fazendo uma parada em Itálica, uma cidade no caminho. Tuca ainda não acredita que seu pai tenha perecido com os outros e pede suprimentos extras e roupas masculinas. Ela está preocupada que eles possam ter que encontrar uma maneira alternativa de retribuir a JSDF por sua hospitalidade, embora sua preocupação desapareça rapidamente quando Lelei informa sobre os inúmeros corpos de dragões alados no campo de batalha. Suas escamas valem uma fortuna e a JSDF não tem uso para elas. Itami e sua equipe viajam para Itálica para continuar sua missão e vender as escamas. Embora nervosa a princípio, eles tranquilizam Tuca de que ela pode confiar na JSDF, afinal, eles enfrentaram um dragão. A equipe avista uma coluna de fumaça ao longe, vinda da cidade de Itálica. A cidade está sob cerco de sobreviventes do exército aliado, lutando contra seus atacantes sob o comando da princesa Pina. Após a batalha, ela sonha com sua infância e em criar sua própria ordem de cavaleiros, embora os reais tratem tudo como uma piada. Mas agora ela finalmente tem a chance de provar que a Ordem da Rosa não é inútil. De repente, ela é acordada por um balde de água no rosto. A terceira equipe de reconhecimento da JSDF chegou às portas. A princesa os leva para um passeio na mansão e explica que os nobres de Itálica morreram e deixaram seu único filho no comando, então ela assumiu o controle como comandante para defender a cidade. Itami está surpreso, mas entende melhor o idioma deles. Eles concordam em ajudar a defender a cidade, e Pina pede à terceira equipe para proteger os severamente danificados portões do sul, principalmente como isca, já que são apenas 12 deles. Rory se pergunta por que Itami está se aliando ao Império. Ele explica que quer proteger o povo de Itálica e mostrar à princesa que eles não são inimigos e que existem alternativas para a guerra. A perspectiva da batalha iminente anima Rory. Ela finalmente pode enlouquecer com o inimigo. No entanto, em vez de atacar o sul, o inimigo rompe o portão leste, onde Pina e seus cavaleiros estão tendo dificuldades para se defender. Ela hesita em agir, vendo os horrores da guerra pela primeira vez. Itami espera impacientemente que ela dê a ordem e peça reforços. Itami então pede reforços, mas as forças terrestres são muito lentas, então eles enviam a unidade aérea para ajudar na batalha em Itálica. Os atacantes matam a comandante oriental Norma, o que fortalece as tropas inimigas enquanto avançam pelo portão oriental. A princesa Pina ainda está incerta sobre o que fazer, ela continua congelando e não consegue contra-atacar o ataque. Rory mal consegue se conter e fica eufórica. Lelei explica que, como apóstola de Emroy, as almas dos soldados caídos passam por ela como uma espécie de afrodisíaco. Ela não aguenta mais e corre em direção à batalha no portão oriental, com Itami e a terceira equipe de reconhecimento logo atrás. A quarta unidade de combate chega em helicópteros ao som de Na Cavalgada das Valquírias, pronta para atacar quando o sol nasce. Rory chega e corta instantaneamente o maior bandido, chocando o inimigo. A quarta unidade começa a eliminar os bandidos que tentam fugir, e aqueles que ficam são rapidamente derrotados por Rory e Kurobayashi. A quarta unidade pede que eles limitem a área antes de usar metralhadoras para derrubar as forças inimigas restantes. Pina teme que a JSDF use seu poder para tirar vantagem de sua fraqueza, mas durante as negociações, eles são pegos de surpresa pela falta de exigências deles.
No caminho de volta, a terceira equipe de reconhecimento é encontrada por mais membros da Ordem de Pina, mas eles não são tão amigáveis. Itami diz ao resto de sua equipe para fugir enquanto ele está sendo levado como prisioneiro. A terceira equipe de reconhecimento observa a cidade, esperando para resgatar Itami. Pina repreende suas cavaleiras preocupada com as consequências de quebrar o novo tratado, nem mesmo um dia depois de assinado. Grey sugere que eles se desculpem, já que não são páreo para JSDF. A equipe entra na cidade. Tuca usa sua magia para nocautear os guardas da mansão. Itami acorda cercado por empregadas que lhe dizem que os cavaleiros foram repreendidos e pedem que ele poupe a condessa, o que o confunde. A terceira equipe de reconhecimento chega à porta dos fundos e o líder deles pede que tratem os outros com hospitalidade. Pina ordena que suas cavaleiras compensem seu erro, mesmo que isso signifique oferecerem seus corpos. Bozes aparece na porta vestindo uma camisola não muito apropriada para uma cavaleira. Ao entrar, ela vê todos se dando bem e tirando fotos. Ela fica irritada e se sente degradada, então dá um tapa em Itami. Ele é chamado de volta para Arnus para se reunir com o Senado japonês, e Pina pede para viajar com ele para ver o que está do outro lado do portão, levando Bozes com ela. Itami convida Tuca para falar com o governo japonês, com Lele agindo como tradutora. Rory ouve a conversa e exige se juntar a eles. Bozes pergunta a Pina se eles estão dispostos a começar uma guerra por causa do tratado quebrado, mas a princesa calma seus medos, argumentando que eles não levariam todos eles se esse fosse o caso. Eles ainda não entendem por que os japoneses parecem tão razoáveis, tratando seu próprio povo e até mesmo os refugiados com tanta hospitalidade. Eles partem no dia seguinte. Pina e Bozes estão disfarçadas, apenas por precaução. Os habitantes da região especial ficam impressionados com o imenso progresso que o Japão fez em comparação com o seu próprio império. Agora, eles estão certos de que não tem chance alguma de vencer uma guerra contra o Japão. Itami é recebido por Komakido da Agência de Inteligência de Segurança Pública, PSIA, que parece ter feito sua pesquisa, mencionando todas as conquistas de Itami. Parece que a maioria delas foi conquistada por pura sorte. Aparentemente, ele é um ranger e faz parte das forças especiais, o que surpreende Kurobayashi, que se recusa a acreditar que Itami poderia ter alcançado tais realizações. Antes de seguir para o Senado, eles decidem comprar algumas roupas para se misturarem e aproveitam para fazer uma refeição equilibrada antes de testemunharem uma dieta desequilibrada. Quando chegam lá, Pina e Bozes são retidas, pois nem sequer deveriam estar presentes. Em vez disso, elas seguem para uma reunião secreta com o Ministério de Relações Exteriores. Durante a audiência na dieta, Itami é questionado por um senador determinado a pintar a JSDF de forma negativa. Ela culpa a terceira equipe de reconhecimento pelas 150 baixas civis durante o ataque do Dragão de Fogo. Itami se levanta e simplesmente diz que era um dragão, e eles não tinham o poder de fogo necessário para lidar com tal ameaça. Outro membro da dieta confirma suas alegações, afirmando que, após testes, concluíram que as escamas do dragão eram comparáveis ao tungstênio. Basicamente, era um gigantesco tanque voador que cuspia fogo. Teria sido um milagre se tivessem conseguido salvar todos. Em seguida, chama Lele ao púlpito para falar sobre as condições no acampamento de refugiados da JSDF, mas ela não obtém as respostas que esperava. Tuca não consegue nem falar sobre os eventos do ataque, já que estava principalmente inconsciente. Um membro da dieta percebe Rory e acredita que ela deve estar de luto devido ao seu traje preto e ao véu que está usando. Ela repreende Rory e a acusa de fugir e não fazer seu trabalho, já que não houve baixas na JSDF. Rory defende Itami e sua equipe, afirmando que ninguém lutou contra um dragão de fogo e sobreviveu para contar a história. Eles imediatamente tomaram medidas para salvar o máximo de vidas civis possível, 450 para ser exato. Um membro da dieta fica ofendido pela condescendência de Rory, achando que ela é apenas uma menina até que Itami a interrompe e eles descobrem que ela tem na verdade 961 anos. Tuca tem 165 anos e Lele é apenas uma humana de 15 anos. Lele então detalha as diferentes raças da região especial. Os elfos não podem morrer de velhice e Rory é na verdade uma semideusa que se tornará uma deusa completa em seu 1000º aniversário. Durante a reunião de relações exteriores, Pina e Bozes estão extremamente confusas sobre como os japoneses estão dispostos a fazer concessões em vez de manterem seu povo como reféns. Como gesto de boa vontade, eles entregam à princesa uma lista com 6.000 prisioneiros que estão mantendo e permitem que ela escolha quais deseja libertar. Eles usam um ônibus como distração e todos se encontram no metrô, onde Komakido os encontra algumas paradas depois, acreditando que conseguiram evitar com sucesso um suposto informante. No entanto, Rory se sente desconfortável ficando no subsolo e todos descem uma estação antes do planejado.
Como Akido pede que sigam o plano, mas logo em seguida, é anunciado que os trilhos à frente foram bloqueados. Na superfície, alguém tenta roubar o machado de Rory, mas não consegue carregá-lo. O mesmo acontece com Komakado, que é imediatamente enviado para o hospital após tentar pegá-lo. Sem ter para onde ir, já que o hotel não é seguro, Itami decide levar todos para o apartamento de Risa. Quando perguntam quem é Risa, ninguém está preparado para a resposta. Risa é sua ex-mulher. Itami e Tomita concordam que o apartamento de sua ex-mulher não é exatamente o local mais seguro, mas eles não conseguem descartar ninguém como informante. Estar separado de Kamakado não é o ideal. Risa diz a Tomita que ela e Itami ainda são amigos e que o divórcio foi mútuo, então não há animosidade entre eles. Na manhã seguinte, seguindo seu lema hobbies antes do trabalho, Itami decide se divertir um pouco, pelo menos como uma cobertura prática. Dividir o grupo e permanecer em lugares públicos deveria ser mais seguro. Itami decide ir à loja de mangá. Pina e Bosses pedem a Tomita que as leve à biblioteca, e Risa sugere que as outras mulheres vão fazer compras com ela. Rory se recusa porque não precisa de nada além de seu traje formal, mas seu autocontrole não está exatamente sob controle. Tuka, Lelen e Rory compram roupas novas para não chamar mais atenção do que já chamam. Na biblioteca, Pina e Bosses ficam impressionadas com a quantidade de literatura que ela contém, mas tem um tipo diferente de leitura em mente, algo mais leve, como histórias cotidianas. Itami encontra o ministro da Defesa Kano pela primeira vez em 20 anos. Ele foi o primeiro a apresentar mangá a Itami, e agora ele precisa que o tenente conduza operações secretas, como comprar mangás, já que o ministro não pode ser visto comprando por conta própria. Ele ordena que Itami siga o plano original e leve seus convidados ao ponto de encontro. O grupo se reúne novamente. Tuka comprou um arco composto, Lelé comprou livros e um laptop, Rory comprou roupas novas, e Pina e Bosses adquiriram algumas obras de arte não tão convencionais, como Tomita tinha em mente. Naquela noite, eles vão para o Monte Akone para se hospedar no Sankain, que está sob vigilância do SFG, Forças de Autodefesa Geral, enquanto eles se trocam. Rory percebe um dos agentes os observando, mesmo a uma distância de 450 metros. Depois que as mulheres estão sozinhas em suas respectivas fontes termais, elas começam a se perguntar sobre o casamento de Itami e Risa. Eles se conhecem desde a infância, e Itami tinha os meios para apoiá-la enquanto ela buscava sua carreira como artista de mangá. Foi um casamento de conveniência, na verdade. Pelo menos era para Itami. Assim que ele partiu para a região especial, ela pediu o divórcio. Enquanto isso, a SFG está lidando com invasores armados que estão visando os habitantes da região especial, embora eles não tenham certeza do motivo. Após desmascarar alguns deles, parecem ser americanos. O presidente dos Estados Unidos liga para Matoy. É chantagem. Eles têm informações suficientes sobre o gabinete para forçá-los a agir. O primeiro-ministro diz ao ministro da Defesa para fazer seus homens recuarem, mas ele não concorda em entregar facilmente seus convidados. Se ele e o gabinete renunciarem, os americanos perderão sua alavanca. Agora, cabe a Kano. Itami acorda para encontrar Rory bebendo sozinha. Aparentemente, ela não consegue dormir. Há uma batalha acontecendo do lado de fora, e ela precisa que Itami a ajude. Com dificuldade, Itami resiste aos avanços de Rory, que não parece tão velha quanto aparenta. No entanto, o toque de um telefone interrompe seus avanços. Os americanos se aproximam e Rory dizima suas operações especiais. No entanto, eles não são os únicos. Várias equipes de operações especiais de diferentes países estão presas no fogo cruzado. É um massacre, mas pelo menos Rory é invulnerável. Não há muito tempo, eles precisam sair da estalagem e evacuar a área. Itami reúne todos e diz para pegarem quaisquer armas usáveis que encontrarem. Eles conseguem um furgão, mas, em vez de matar o único agente, Lelei o nocauteia com magia. Todos olham para Itami, procurando orientação e se perguntando por que não podem lutar ali. Ele não tem ideia. Pina quer saber se ela será usada como prisioneira política. Alguns sabem que o Japão se beneficiará mais das negociações de paz com a região especial. O presidente dos Estados Unidos está furioso com Graham, o encarregado da operação, por perder sua equipe sem capturar os alvos. Enquanto estão em uma loja de conveniência, Risa elabora um plano. Os convidados da região especial visitarão o memorial de Ginza, não apenas para prestar seus respeitos, mas também para atrair a atenção pública. No dia seguinte, as notícias sobre a renúncia do primeiro-ministro são divulgadas, e uma repórter tenta reunir a opinião pública. Ela nota uma grande multidão se formando perto do memorial de Ginza. Graham vigia a área com outro agente, mas não são os únicos atrás deles.
Há muitas pessoas, e manter qualquer nível de sigilo é impossível, especialmente depois que a repórter Nanami percebe sua irmã Kurubayashi, que interrompe a transmissão para revelar que sua equipe está sendo perseguida há 2 dias. Komakadu aparece e confronta Graham, que é aparentemente da CIA. Ele liga para o presidente, que não fica nada feliz ao saber que sua equipe inteira foi presa. O governo chinês ordena que seus homens se retirem, enquanto o presidente russo fica impressionado com a forma como os japoneses lidaram com a situação. Na região especial, Pina está determinada a pôr fim à guerra depois de ver o quão avançada é a civilização japonesa em comparação com o Império. Ela e Moses planejam partir no dia seguinte com uma carta para acelerar as negociações de paz. Enquanto isso, uma figura misteriosa observa o assentamento de refugiados que se formou na colina Onlis nos últimos 5 meses. De volta à capital, Pina se prepara para iniciar negociações de paz entre o embaixador japonês e o Senado. O acordo inclui a libertação de 15 prisioneiros do incidente de Ginza. Sobrinho do Sr. Cícero, uma figura essencial que apoia a maioria do Senado que deseja a paz. Pina o apresenta ao representante do Ministério das Relações Exteriores, Koji Sagawara, que trouxe presentes do Japão, incluindo uma katana que ilustra o quão avançados eles são como nação em comparação com o Império. Ao ouvir que o Japão ainda está em guerra com o Império, o senador fica furioso até que eles revelem sua carta na manga, a libertação de seu sobrinho. Itami, Rory e alguns membros do esquadrão testemunharam Tuka continuar sua incessante busca por seu pai morto e discutem se devem contar a ela a verdade ou deixá-la manter sua última esperança. Agora, sozinho com Rory, Itami reflete sobre seus 960 anos de vida, achando que isso a tornou um pouco insensível em relação a esse tipo de situação. Rory pede outra rodada, mas ele a adverte para diminuir o consumo de álcool. Ela alega que é tarde demais e se aproxima dele, perguntando o que ele vai fazer a respeito, deixando-o desconcertado. A figura misteriosa do passado aparece na taverna. Ela é uma elfa negra e, ao ver Rory tão perto de Itami, acusa-o de se aproveitar de uma criança. Rory interpreta a situação e, agora que seu encontro com Itami está arruinado, ele entra em pânico e foge. Ela se apresenta como Yao do Shi e se vira para perceber que Rory também desapareceu. Ela oferece uma recompensa pela ajuda dos frequentadores da taverna, uma grande peça de adamantium, mas, assim que menciona um dragão de fogo, ninguém se habilita, pois todos sabem que apenas a JSDF é capaz de lidar com isso. Naquela noite, ela tem um pesadelo sobre o dragão atacando sua aldeia na Floresta Schwartz. Ela é acordada por 2 jatos de combate, o que apenas confirma suas suspeitas de que a JSDF é a única capaz de enfrentá-lo. Itami vai para a capital para auxiliar nas negociações de paz. Os anciãos elfos confiaram a Yao a missão de ser a sua emissária, mas há um problema: nenhum dos homens verdes fala a língua local. Depois de derrotar vários bandidos que ofereceram se traduzir para ela, ela encontra uma loja que vende itens do Japão. O atendente se recusa a vender o livro vermelho que ela recebeu para tradução, alegando que é usado para tradução. Ela é posteriormente presa por roubar dinheiro dos bandidos, mas é libertada quando eles admitem fornecer informações falsas, pois ela pareceu desesperada. Lelei é chamada para traduzir e Yao é liberada depois que os bandidos admitiram fornecer informações falsas, alegando que ela parecia desesperada. O general Azama explica que a Floresta Schwartz fica no reino de Albay, fora do domínio do Império. Intervir nessa área interromperia as negociações de paz e poderia desencadear um conflito. O tenente Anagida nota a devastação de Yao e menciona que Itami pode ser o único louco o suficiente para ajudar. A princesa Pina e um dos seus cavaleiros, Hamilton, estão esperando por Itami e o diplomata japonês para entregar mercadorias japonesas, na esperança de conquistar mais nobres para sua causa. No entanto, isso não é tudo. Itami é abordado por Pina, exigindo saber se ele trouxe o carregamento de bens japoneses. Mais do mangá que trouxeram de volta do Japão da primeira vez. Um grupo de soldados percebe o quão chateada Yao está com as razões políticas para se recusar a ajudá-la, e, como Yanagida, eles mencionam que Itami é provavelmente sua melhor aposta. Enquanto Yao se dirige à cooperativa para passar a noite, Itami volta para Arnus. A arte da princesa não é apenas para o lazer, está sendo usada para relatar recortes de jornais detalhando todos os heroísmos de Itami desde sua chegada na região especial. Apesar de parecer que a paz está a caminho, o ano do Império 687 ainda não terminou e, sem o conhecimento de todos, a guerra está a caminho. Os soldados da JSDF se preparam para uma oportunidade não oficial de influenciar os senadores do Império que foram convidados para uma festa privada hospedada por Pina. Enquanto isso, o príncipe Zorzal maltrata Tula, uma ex-rainha de sua própria tribo que agora é sua escrava. Seu ajudante, Marcos, o informa sobre a suborno contínuo da JSDF aos senadores. Na capital, Pina interage com os senadores, tentando persuadi-los a cooperar com o Japão.
Ela impressiona Sugawara, o embaixador japonês, com suas habilidades diplomáticas. Itami e seus homens mostram sua artilharia aos senadores, que ficam impressionados com o poder de fogo e a precisão. Os senadores consideram ansiosamente a compra de munições para seus próprios exércitos, e depois de testemunhar o impacto devastador dos morteiros, eles percebem a futilidade de seus esforços e desesperam com o esmagador desequilíbrio de poder. Alguns dos homens de Itami na vigilância notam um grupo de pessoas se aproximando a cavalo, suspeitando que sejam homens de Zorzal. Eles não querem ser vistos influenciando os senadores, e rapidamente, empacotam suas coisas e partem. Zorzal interrompe a festa e questiona as motivações de Pina. Para desviar sua atenção, ela se concentra na comida japonesa, e ele fica obcecado com o sabor exótico do mostarda. A equipe da Terceira Recon se instala no distrito de Luz Vermelha da capital, com Kurokawa atuando como enfermeira. Ela recebe uma visita de uma prostituta chamada Misery, que está entusiasmada com sua tecnologia de controle de natalidade. Misery fornece informações valiosas sobre a hierarquia de poder e gangues da cidade. As coisas estão indo bem, e ela só gostaria de ver um pouco mais de negócios dos homens da JSDF, que não parecem interessados em seus serviços. Kurokawa muda de assunto sem mencionar o relatório relativamente grosso em sua mesa sobre DSTS da região especial. Enquanto isso, Tomita e Kurubayashi chegam ao palácio de Pina como convidadas. Em uma taverna, Yao está procurando informações sobre o interesse de Itami, alegando querer fazer algo por ele, já que começaram com o pé esquerdo. Em vez de uma resposta direta, o informante um tanto embriagado revela que há 3 pessoas importantes para ele. Naquela noite, Kurokawa recebe uma visita inesperada do turno da noite, alguns dos quais têm sentidos apurados. É capaz de detectar desastres naturais e alertam sobre um terremoto iminente. O oficial comandante leva isso a sério, lembrando de quando esteve implantado na cidade de Kobe e viu animais reagirem bem antes que qualquer pessoa pudesse prever um terremoto. Para se preparar, ele ordena a evacuação da capital e envia mensagens para todas as equipes dentro da capital. Pânico e caos se instalam quando o terremoto atinge, com os residentes buscando abrigo. No entanto, Itami e sua equipe explicam a Pina que terremotos são comuns no Japão e respondem com calma. Pina os insta a se juntarem a ela para se encontrar com o Imperador Molt e discutir o que acabaram de experimentar. Chegando ao palácio, Pina apresenta Itami, Sugawara, Shino e Akita a seu pai, o Imperador Molt. No entanto, sua reunião é interrompida pela chegada de Zorzal, que trouxe uma prisioneira de guerra japonesa chamada Noriko. Ignorando completamente qualquer formalidade associada a ser um convidado na sala do trono do Imperador, Itami entra com um soco direto no rosto de Zorzal e depois incapacita o manipulador de Noriko. Kurubayashi liberta Noriko e a assegura de que ela está segura agora. Apesar da violência infligida em sua família e em seu palácio, o Imperador e Pina permanecem estranhamente silenciosos. Zorzal ordena que os guardas ataquem, mas eles não são páreo para apenas um soldado da JSDF. Quando Zorzal se recusa a responder a uma pergunta sobre se há outros cativos, Itami deixa Kurubayashi à solta em cima dele. Estranhamente, Tuka intervém, implorando por misericórdia em nome de Zorzal, e ele finalmente confessa que outros foram vendidos como escravos. Sugawara insiste que a situação dos cativos japoneses no Império deve ser resolvida antes de se avançar. O Imperador reconhece o quão formidável é a força japonesa, mas aponta a fraqueza deles em serem muito apegados às pessoas. Apesar da tensão persistente, o Imperador concorda em prosseguir com as negociações de paz à conveniência de Sugawara. No dia seguinte, incapazes de deixar o rapto e abuso de seus compatriotas sem resposta, a Força Aérea Japonesa bombardeia o prédio vazio do Senado, aterrorizando os senadores em meio a seus conflitos internos. Eles debatem se devem buscar a paz ou fazer guerra contra o Japão. Zorzal se recupera em seu quarto e Tuka cuida de seus ferimentos, enquanto seu irmão mais velho, Diablo, discute a sucessão de seu pai. Apesar de sua incompetência e crueldade, Zorzal permanece determinado a se tornar o imperador após a renúncia de seu pai. Enquanto isso, a JSDF transporta Noriko para sua base em Alnus Hill. Ela expressa o desejo de entrar em contato com sua família, mas Itami informa que as linhas de comunicação não estão atualmente abertas. Itami descobre que a família de Noriko estava em Ginza no dia do ataque e ainda está desaparecida, sendo presumivelmente morta. Ele decide que revelar isso deve ser tratado com delicadeza. Em outra parte de Arnus, Tuka vagueia em negação, acreditando que seu pai ainda está vivo. Yanagida informa Itami sobre o interesse do Ministério da Defesa nos recursos da região de Elbe, óleo e diamantes para ser específico, é também onde o dragão se estabeleceu recentemente. Itami hesita em aceitar a chamada missão de reconhecimento, ciente plenamente do perigo que o dragão representa, após o encontro anterior. Como um bom líder, ele está preocupado com o bem-estar de seus soldados e o seu próprio, para ser sincero.
Yanagida o encoraja a lidar com o trauma de Tuka, que está diretamente relacionado ao dragão sobre o qual estão discutindo. Itami luta com Tuka, que o vê como seu pai. Ela está emocionalmente abalada depois que Yao confrontou-a com a verdade, uma manipulação para conseguir que Itami concordasse em matar o dragão para salvar seu povo, depois que a JSDF havia se recusado a se envolver oficialmente. Em outro lugar, Pina se encontra com seu irmão, Diablo, para discutir a decisão de seu pai de coroar Zorzal como o próximo imperador. Ambos os irmãos estão perturbados com a ideia de Zorzal assumir o trono, e Diablo declara seu apoio a Pina, acreditando que ela é a melhor esperança do império. Nas dependências dos escravos, Tuka confia em sua espiã sobre seu plano de manipular e destruir o império por dentro, usando Zorzal como seu peão. Ela admite ter dado informações falsas a ele, incitando-o a fazer guerra contra o Japão, totalmente ciente de seu fracasso inevitável. Itami opta por brincar com a ilusão de Tuka temporariamente, assumindo o papel de seu pai. No entanto, esse acordo leva a complicações. Seu relacionamento em comum atrai a atenção e Tuka está ficando mais apegada e dependente dele. Isso é ainda mais complicado pelo fato de que Itami está sendo transferido para a capital imperial. Quando ele informa Tuka de sua ausência temporária, ela fica chateada, e Yao aproveita a oportunidade para culpar Itami pelo sofrimento de Tuka. Yanagida persistentemente discute a missão do dragão, esperando que Itami tome a decisão certa, e o encoraja a informá-lo sobre qualquer mudança. Em uma conversa noturna aleatória com o rei de Albi, que está lá se recuperando de ferimentos, Itami é ainda mais incentivado a seguir seu coração. Todas essas influências começam a ter efeito, e, no momento em que o helicóptero está decolando para levá-lo à capital, Itami decide que matar o dragão de fogo é a coisa certa a fazer para ajudar Tuka a superar seu trauma e também ajudar a tribo dos Elfos Negros. Ele pula do helicóptero e visita Yanagita para discutir os detalhes. Yanagida fica inicialmente chateado por ele ter esperado até o último momento para mudar de ideia, mas mantém sua promessa de lidar com a burocracia e ajudá-lo a se preparar, fornecendo transporte e suprimentos. Itami solicita uma semana de rações para si e para Tuka, mas rapidamente isso muda para rações para 5, uma vez que Rory, Lele e Yao insistem em acompanhá-lo. Tu falsifica uma carta com o selo oficial do clã formal para Delila, uma guerreira coelhinha, ordenando o assassinato de Noriko. O clã a havia acolhido e fornecido proteção contra os homens de Zorzal após a subjugação de sua tribo pelo Império. Ela também estava atuando como espiã para eles enquanto trabalhava em um bar no assentamento de Arnus. Em uma reunião, altos funcionários da JSDF discutem a história de cobertura de Itami de exploração de recursos na região especial. Todos eles sabem o que realmente está acontecendo, mas concordam que ele é um idiota honrado, o idiota deles. Eles se organizam para apoiar sua missão, continuando a se referir a ela como exploração de recursos, mas se preparam para enfrentar o dragão. Yanagida se encontra com o rei de Elbe, que busca ajuda para se comunicar com os nobres de seu reino. Yanagida finge estar desinteressado, mas negocia isenção de impostos sobre direitos minerais e a passagem segura da JSDF por seu reino em troca de cooperação. Delila se aproxima de Noriko com uma faca, mas hesita quando Noriko menciona sua semelhança com Tu. De repente, Yanagida está na cena e saca sua arma, resultando em um confronto no qual Delila o esfaqueia e é baleada várias vezes. Ambos são levados para receber cuidados médicos, e uma investigação é iniciada. A carta é encontrada nos aposentos de Delila, e sua falsificação é confirmada. Eles ainda não sabem quem a falsificou, mas presumem que o príncipe Zorzal tem mais a ganhar com esse tipo de perturbação. Toshi, um soldado da JSDF que trabalha como chefe, é encarregado de se infiltrar nas fileiras de Zorzal como espião na capital. Zorzal visita a cozinha em busca de Itachi, intrigado com a comida deliciosa que experimentou na festa de Pina. Ele o convida a visitar o palácio no dia seguinte para um trabalho importante. Enquanto isso, a Força Aérea da JSDF confronta o dragão com um par de caças. Eles se revezam desafiando a agressividade e a manobrabilidade do dragão, o que leva a um ataque de bafo de fogo que danifica um dos caças e os força a recuar. Eles são repreendidos por sua imprudência, mas pelo menos obtiveram mais informações sobre seu inimigo. Itami e sua equipe viajam em um V, guiados por Yao. Eles chegam à vila dela, onde elfos negros hostis os confundem com intrusos. Yao se apresenta, mas antes que haja tempo para esclarecer a situação, o dragão aparece. De repente, quem eles são fica em segundo plano para onde eles estão apontando suas armas. Tuka fica paralisada, seja pelo medo, negação ou trauma revivido, é difícil dizer, provavelmente uma combinação dos três. Itami tenta fazê-la se concentrar, instigando-a a encarar a realidade, buscar vingança e puxar o gatilho do lançador de foguetes. Ela o faz e erra, mas a explosão na encosta próxima é o suficiente para afastar o dragão por enquanto.
Itami e sua equipe se encontram com os Elfos Negros para discutir. Ele tenta treinar os guerreiros da tribo a usar lançadores de foguetes, a única arma comprovadamente eficaz, e eles partem a pé para uma caverna suspeita de ser o ninho do dragão. Dentro dela, encontram ossos e armas deixadas por caçadores de dragões fracassados. Itami instrui que cavem um buraco no meio do ninho, no qual ele instala 160 libras de explosivo plástico C4. Isso deve resolver o problema. Do lado de fora, Rory avista o dragão se aproximando, mas a comunicação por rádio não consegue passar por toda a rocha. O plano original era não enfrentar o dragão, mas simplesmente explodi-lo quando ele retornasse ao ninho para descansar. Isso está fora de questão agora, e eles têm que sobreviver a uma batalha com a fera e explodi-la. Eles conseguem causar algum dano, mas não é fácil. Há baixas entre os Elfos Negros e ferimentos por fogo amigo devido a acidentes com inexperiência no uso dos lançadores de foguetes. Além disso, o fio de detonação dos explosivos é cortado. Não obstante, Tuca finalmente aceita a morte de seu pai, coloca a culpa exatamente onde ela pertence e obtém sua vingança invocando um ataque de relâmpago no dragão. Isso também detona o C4, e o dragão convenientemente está localizado no lugar certo, encerrando a luta, pelo menos é o que eles pensam. Do lado de fora, eles encontram Rory no chão e em más condições. Outro apóstolo, Gisele, aparece com 2 filhotes de dragão. Ela está lá para recuperar Rory, que aparentemente fugiu da cidade para evitar um casamento arranjado, mas ela aponta que as condições de Rory não têm nada a ver com isso. Por meio da magia, Rory absorveu todo o dano infligido a Itami durante a batalha para garantir seu sucesso. Foi Gisele que despertou o dragão em primeiro lugar para poder criar seus filhotes como seus servos. Ao saber que o grupo liderado por Itami é responsável pela morte do dragão, ela lança seus filhotes contra eles. Eles não estavam preparados para uma segunda batalha de dragão, muito menos uma luta em equipe, então fazem a única coisa sensata a fazer: fugir. Sua fuga é facilitada pela chegada de 2 jatos de combate da Força Aérea da JSDF que derrubam os filhotes do céu. E, para garantir, um comboio de artilharia pesada atira nas bestas caídas, junto com um esquadrão de helicópteros. Gisele, assustada pelo poder de fogo, foge. A batalha termina, e a equipe finalmente cede ao cansaço. Embora Tuca tenha aceitado a realidade de sua situação, ela ainda pode continuar chamando Itami de papai apenas porque. Após a bem-sucedida missão de matar o dragão, Itami enfrenta uma suspensão de 2 semanas por ter saído sem permissão. No entanto, o tenente-general intervém e lhe apresenta suas congratulações, uma medalha, uma promoção, um título nobre honorário do rei de Elbe e a gratidão dos Elfos Negros, que lhe oferecem Yao. Mais importante, sua nova atribuição é ele é nomeado para liderar a pesquisa sobre os recursos da região especial, o que basicamente lhe dá liberdade para vagar como quiser, com todos os seus amigos da região especial como guias. As 2 semanas de férias passam rapidamente e sem incidentes. Agora, a equipe de Itami está a caminho de Rondel, onde Lelei planeja apresentar sua tese sobre teoria da magia para se tornar uma mestre mágica. Ao chegarem na cidade, eles procuram a irmã mais velha de Lelei, Arpeggio. São recebidos pelo mentor de sua irmã, Mimosa, uma mulher idosa distraída que continua chamando Lelei de Lily. Arpeggio chega, e fica claro que as irmãs têm um relacionamento muito competitivo. Enquanto isso, na capital imperial, a jovem nobre Sherry persegue persistentemente Sugawara, buscando sua mão em casamento como parte de seu plano para a paz e cooperação com o Japão. Sugawara rejeita suas investidas e tenta evitá-la, pelo menos por uma questão de decoro. Zorzel fica cada vez mais furioso com as negociações de paz em andamento, apesar de seus esforços para sabotá-las. Sem o seu conhecimento, Tully está elaborando um plano com seu espião para trazer as coisas de volta ao seu favor. Uma cerimônia é realizada para celebrar o retorno dos prisioneiros de guerra imperiais do Japão, e a notícia da morte do dragão é anunciada. Inicialmente, o crédito é dado a Rory, mas fica evidente que Itami e sua equipe desempenharam um papel significativo em sua derrota. O imperador fica orgulhoso ao ouvir que uma das equipes, Lelei, é uma de suas cidadãs, e ele ordena a Pina que a encontre e a traga para o palácio para uma homenagem. Todos brindam ao império, bebem, e de repente o imperador cai no chão, envenenado por Tully e seu astuto ajudante. Zorzel rapidamente percebe como pode se beneficiar disso, enquanto o pânico se espalha entre o resto da corte, já que o destino do imperador e das negociações de paz está em jogo. Zorzel assume o poder como imperador interino e declara guerra ao Japão. Ele impõe medidas rigorosas, incluindo restrições à movimentação dos embaixadores japoneses e um toque de recolher na capital imperial. Acusações falsas de suborno por parte do Japão levam à prisão de membros da facção pró-paz.
Zorzel e seus generais leais planejam atacar impiedosamente a JSDF, usando táticas enganosas, e geralmente, menos do que honradas. Para superar a disparidade de poder de fogo, Pina tenta argumentar com Zorzel, mas é recebida com ameaças veladas. Determinada, ela procura Diablo, mas descobre que ele está saindo da cidade para unir os aliados do Império, a fim de persuadir Zorzel a ser mais razoável através de uma demonstração de força. Enquanto isso, em Rondel, Itami e sua equipe passam tempo com Arpeggio e Mimosa. Descobre-se que Rory e Mimosa são velhas amigas, e 50 anos atrás, Rory a encarregou de tentar entender por que existem tantas espécies humanoides diferentes em seu mundo. Agora, ela tem todos os sinais apontam para o portão, que geralmente permanece fechado, mas se abre em intervalos variados de centenas de anos, permitindo que novas espécies humanoides passem por ele, às vezes pacificamente, outras vezes não tão pacificamente. Arpeggio fica preocupada com sua falta de conquistas em comparação com sua irmã, por impulso, decide que vai simplesmente se casar e começar uma família, perguntando sobre a elegibilidade de Itami. Lelei praticamente lê seu currículo, que é impressionante. Yao fala sobre sua riqueza e Rory aponta que ele é solteiro, mas Lelei corrige esse último ponto. De acordo com os costumes locais, compartilhar uma cama 3 vezes, o que eles fizeram, significa noivado, tornando Itami e Lelei noivos. Antes que alguém possa processar isso, especialmente Itami, Arpeggio desafia sua irmã para um duelo, o que seria o 13º entre elas. Rory fica muito feliz em ser a árbitra. Lelei e Arpeggio são bastante igualmente parecidas, e depois de uma troca de ataques mágicos, ambas ficam enfraquecidas e sem suas barreiras protetoras. De repente, uma figura encapuzada emerge das sombras mirando uma besta na cabeça de Lelei. Ela é salva por Grey, um cavaleiro imperial que mata o assassino com sua espada. Grey revela que Lelei está sendo alvo de assassinato, embora eles não tenham certeza por quem. Ele apresenta Xande, um cavaleiro da Rosa enviado por Pina para recuperar Lelei. Itami sugere fugir de Rondel em vez de esperar pela morte dela. A equipe dirige sem rumo em seu 1V, fazendo deliberadamente curvas e paradas não planejadas para confundir seus perseguidores. Na capital, os capangas de Zorzel, chamados de varredores, realizam buscas casa por casa, prendendo pessoas afiliadas ao movimento pró-paz ou com laços com o Japão. O governo japonês decide manter uma abordagem em mãos à distância, evitando interferir na soberania do Império e esperando que a facção pró-paz saia vitoriosa. Sherry se torna vítima das artimanhas de Zorzel, seus pais são falsamente acusados de aceitar subornos do Japão e enfrentam prisão iminente. Eles instruem Sherry a escapar com o castelo de Marquês, dizendo a ela que seguirão em breve. Mas, em um ato de desafio ativo, seus pais incendiam a casa, sacrificando suas vidas junto com os supostos arrestadores. Sherry utiliza o castelo de Marquês para acompanhá-la até o Palácio de Jade, que serve como a embaixada do Japão, sob a proteção dos Cavaleiros da Rosa. Ao chegar, são detidos pelos Cavaleiros de Pina, que informam que a entrada nos terrenos do palácio é proibida, pois está sob a jurisdição do Japão e o governo está decidido a se manter afastado dos conflitos internos do Império. Sugawara fica sabendo da presença de Sherry e ouve seus pedidos de ajuda. Ela implora. Ele a implora para deixá-la vê-lo e efetivamente salvá-la. Sugawara enfrenta um dilema, dividido entre seu dever e sua simpatia por Sherry. Ele se recusa a oferecer asilo, preocupado em criar complicações adicionais tanto para o Japão quanto para si mesmo. No entanto, quando os varredores de Zorzel chegam e veem Sherry, ele muda de ideia e exige sua libertação, afirmando que ela é sua noiva e sua responsabilidade. Isso é o suficiente para convencer o cavaleiro imperial próximo, que força o relutante capanga a libertar Sherry, que corre para os braços de Sugawara. Os Cavaleiros da Rosa defendem o palácio e protegem os diplomatas japoneses do ataque dos homens de Zorzel. Enquanto isso, o governo japonês debate sobre se evacuar o Palácio de Jade e retirar seus cidadãos ou deixar a segurança nas mãos dos Cavaleiros da Rosa. Por enquanto, eles optam por não arriscar revelar o quão instável está a situação na região especial, enquanto dignitários estrangeiros e a mídia estão em Aunis durante o caos. Sugawara e Sherry permanecem presentes, sentindo-se responsáveis pelo conflito, e ficam aliviados quando o Marquês do Castelo aparece, afirmando que o Império o designou como guardião de Sherry. Enquanto isso, em Aonus, Noriko conversa com Komurasaki, um jornalista japonês que está trabalhando como ligação com todos os profissionais de mídia recém-chegados. Komurasaki é um repórter sensacionalista com tendência a teorias de conspiração, determinado a descobrir informações comprometedoras que possam manchar a reputação do governo e expor seus segredos ocultos. Ele não confia na perspectiva de Noriko, já que foi a JSDF que a resgatou. Noriko vê a interrupção de ser chamada para lidar com outra questão. Itami e sua equipe retornam a Rondel para continuar com a apresentação da tese de Lelei.
Eles decidem que não importa onde estejam, eles sempre estarão olhando por cima dos ombros em busca de assassinos, então eles podem muito bem estar lá e serem produtivos com isso. Na primeira noite de volta ao hotel, eles antecipam um ataque, e com razão, desta vez os assassinos são os funcionários do hotel. Os coitados foram manipulados sob a influência de algum tipo de magia de controle mental. Isso se parece com o trabalho de alguém chamado de O Flautista, que nunca faz os atos ele mesmo, mas manipula indivíduos de mente mais fraca para fazerem sua vontade. Pouco se sabe sobre o Flautista, e como Shandy é uma novata na cidade, não conhecida como parte da equipe de Itami, ela é encarregada de investigar. Eles ouvem que somente agora a notícia está se espalhando por Rondel sobre o grupo ter matado o dragão, o que os faz pensar sobre o atraso na comunicação em todo o Império. Itami está preocupado com as notícias que eles podem ter perdido e se concentra em tentar entrar em contato com a JSDF. Na capital imperial, Orzel não está nada contente com o fracasso de seus varredores no Palácio de Jade. Seu homem o assegura de que a responsabilidade foi assumida e que ele planeja mobilizar seu novo exército imediatamente. Pina toma um banho e recebe uma atualização sobre a situação. Pina fica sabendo sobre a situação atual no Palácio de Jade e decide ir até lá imediatamente. No entanto, os generais de Zorzel entram abruptamente para convocá-la para uma reunião com Zorzal e aproveitam o momento para observá-la. Soldados imperiais chegam ao Palácio de Jade, mas os Cavaleiros da Rosa ficam desanimados. Em vez de lutar contra os leais escolhidos a dedo de Zorzel, são seus compatriotas, e há 1000 deles. Zorzel se recusa a permitir que Pina saia do palácio, efetivamente a mantendo prisioneira. Isso desencadeia um debate sobre o resgate dos delegados e diplomatas no governo japonês. Finalmente, uma operação de resgate é autorizada na capital. Os Cavaleiros da Rosa juram manter a honra do que eles sabem que seu país representa, independentemente do que está se tornando sob o governo de Zorzel e de quem eles terão que enfrentar. Enquanto isso, Shandy observa discretamente o pessoal do hotel. Ela é abordada por uma mulher misteriosa que também está manipulando o pessoal, fingindo querer acabar com o Piper. É fácil convencer o pessoal a ajudá-la. Esta mulher é a única pista que Shandy tem, e ela revela o que descobriu após 4 dias sem notícias. Shandy rompe repentinamente na sala onde Tami e as garotas estão se preparando para a defesa da tese de Lelei e compartilha o pouco que descobriu. Agora, a equipe tem uma confirmação sobre a aparência do Piper. Eles chegam à sala da apresentação, onde Lilo está prestes a defender sua tese. Itami compartilha suas suspeitas sobre o Piper recrutando um dos candidatos. Certamente o suficiente, um homem idoso saca uma faca, mas Itami o neutraliza rapidamente. No entanto, sua apresentação não corre bem e ele é humilhado, saindo da cerimônia. A próxima apresentação é apenas um pouco bem-sucedida, e parece que quem reage primeiro, seja bem ou mal, influencia o resto da sala. Lelei está prestes a fazer sua apresentação quando Nola, a mulher que se encontrou com o pessoal do hotel, pula sobre a multidão em direção ao palco com uma faca. Ela é rápida demais para Itami, mas o resto da sala estava esperando por isso. Parece que Nola nunca aprendeu a não levar uma faca para uma luta mágica. À medida que a equipe segue em frente, deixando Lelei assumir a apresentação, Shandy se aproxima de Lelei com outra faca, mas, infelizmente para ela, a terceira tentativa, ela não tem sorte. Enquanto isso, os Cavaleiros da Rosa estão se esforçando no Palácio de Jade, enfrentando dificuldades e ficando sem suprimentos. Tu continua suas tramas maquiavélicas, manipulando Zorzal para conduzir o Império por um caminho de autodestruição. Ela se regozija com o triunfo da prisão de Pina na mesma cela que ela costumava ocupar em Rondel. Itami e os outros encontram Lelei em Column, graças à sua armadura protetora. Shandy revela sua intenção de apresentar a cabeça de Lelei a Zorzal como prova da lealdade de Pina e para garantir sua própria segurança. Pina expressa seu amor inabalável por Pina, e fica claro para os outros que o Piper se aproveitou disso. Enquanto discutem, um mensageiro chega com a notícia da prisão de Pina. As forças da JSDF na região especial recebem autorização para uma operação de resgate e começam a se mobilizar. Itami e sua equipe entram em um veículo e correm em direção à capital, ouvindo os esforços de mobilização pelo rádio. Na manhã seguinte, a Força Aérea da JSDF lança sua ofensiva. Pequenas equipes de forças terrestres garantem locais estratégicos, e paraquedistas são implantados na capital. Zorzal fica em estado de confusão e pânico, tentando emitir ordens, mas seus comandos são erráticos e ineficazes. Tilly manipula seu ego para que ele defenda seu império a todo custo. Enquanto isso, Kuribayashi e outros facilitam a evacuação de residentes propais para Italika. Enquanto isso, Itami avança rapidamente em direção ao Palácio de Jade.
No palácio, a tensão aumenta enquanto os Cavaleiros da Rosa e as forças de Zorzal se preparam para um confronto, mas antes que a batalha comece, a 11ª Divisão Aerotransportada da JSDF lança um ataque surpresa. Após o ataque, a JSDF ajuda a evacuar os Cavaleiros da Rosa feridos e os diplomatas japoneses, transportando-os de volta em segurança. Pina, movida por lealdade cega, parte para resgatar a princesa Pina, mas é seguida por Bozes, que percebe que esse plano não funcionará. Quando eles chegam a um portão fortificado pelas forças de Zorzal, são atacados e perseguidos pela cavalaria imperial. Eles atraem seus perseguidores em direção às últimas tropas de soldados japoneses, que concluíram sua missão. Os soldados japoneses fornecem cobertura para os Cavaleiros da Rosa e os levam de volta no último helicóptero disponível. Pina clama por Pina, mas seu resgate não estava planejado, e a JSDF não pode fazer nada. A notícia da evacuação bem-sucedida chega a Zorzal, deixando-o furioso. Chibi sugere que controlem a narrativa do que aconteceu, afirmando que foi o exército imperial que expulsou a JSDF. Eles devem manter a moral do Império, pois não será o último confronto com soldados japoneses, e eles precisam preparar uma emboscada usando Pina e a perspectiva de negociações de paz. Após se reunirem, o terceiro Recon se divide em duas equipes, uma focada em resgatar Pina e a outra focada em resgatar o Imperador, que está inconsciente, mas vivo. Com sucesso, eles infiltram o palácio e alcançam seus alvos. Itami e sua equipe invadem a Sala do Trono, pegando Zorzal e seus guardas de surpresa. Zorzal entra em pânico, e seus guardas relutam em enfrentar a lendária Horo e Mercury. Zorzal então solta um ogro contra eles, mas Lelé e Horo derrotam com facilidade, sem sequer suar. Quando Zorzal desafia Itami para um duelo 1 contra 1, Itami recusa e deixa claro que eles sempre o terão sob mira, enquanto um atirador de elite dispara um tiro de advertência apenas para enfatizar o ponto. Eles resgatam Pina e escapam, atravessando a cidade e enfrentando barricadas de soldados de Zorzal. Eles também recuperam o resto da equipe e o Imperador, enquanto explosivos estrategicamente colocados lidam facilmente com a cavalaria que os persegue. Pina expressa sua gratidão a Itami e sua equipe por resgatá-la e seu pai, presumindo que o resgate do Imperador era o objetivo principal e ela teve sorte. Itami esclarece que sua missão era salvar Pina, e foi seus superiores que disseram, já que você está lá, por que não fazer também a coisa com o cara? O Imperador recupera a consciência e imediatamente declara que Pina é a herdeira legítima do trono. Ele expressa sua confiança nela para guiar o futuro do Império. Enquanto isso, Zorzal e seus seguidores leais deixam a capital e seguem para o nordeste do Império. Itachi, que estava disfarçado como um dos cozinheiros de Zorzal, o segue e relata seus movimentos, disparando tiros de vez em quando para assustá-lo. 10 dias depois, Pina é coroada como a princesa regente do Império em uma grande cerimônia. Ela promete restaurar a paz na Terra e expressa esperança por uma convivência pacífica na região especial. No entanto, Itami está ausente da cerimônia. Ele está de volta ao Japão, ansioso para participar da convenção de mangá que ele não conseguiu comparecer no dia em que o Império emergiu do portão. Infelizmente, ele nem consegue entrar antes que Rory, Tuca e Lelé o interceptem e arruinem seus planos. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever no meu canal e deixar um like.